Vocês já devem estar por dentro do assunto Bela, Recatada e o Lar, que repercutiu bastante nessas últimas semanas na internet. Para quem ainda não está sabendo o que é que está acontecendo, que danada é isso, é que a Veja fez uma matéria com a mulher de Michel Temer, o vice-presidente do Brasil, ou futuro presidente do Brasil, né? Sei dizer mais. Falando o quanto bela, recatada e do lar ela era e mostrando quão esse tipo de mulher é exemplar e que todas deveríamos ser como ela, né? Porque uma mulher que é bela, recatada e do lar vai agradar muito aos homens e isso é o que a sociedade quer, não é mesmo? A sociedade machista adora que nós mulheres agrademos os homens. Mas eu vim dar um recado para a Veja e para todas as pessoas que pensam assim. Mulher pode ser o que ela quiser. Então, caso você ainda não tenha entendido por que aconteceu tantas críticas a essa matéria da Veja, eu vou deixar o link da matéria aí para vocês darem uma olhada e para vocês tirarem suas próprias conclusões, não é mesmo? A crítica não é a Marcela Temer, que isso fique bem claro. Ela pode ser quem ela quiser, a vida dela, ela que manda, mas a crítica está ligada ao padrão, né, de mulher que a sociedade machista quer que a gente seja e que isso é muito 1979, né? Vamos combinar. Também vou deixar um link para vocês de uma matéria do Estadão, que foi Ruth que escreveu, se eu não me engano. Eu esqueci o sobrenome dela, desculpa, eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada. Ela escreveu uma matéria como resposta, né, para essa matéria da Veja. E é um texto que todas as mulheres e todos os homens deveriam ler para vocês entenderem o que é que se passa, né? Bom, então aproveitando esse gancho da matéria da Veja, eu resolvi fazer uma lista com 7 personagens belas, recatadas e do lar, só que não da literatura de ficção, né? Então, vamos começar. A primeira mulher que não é nada recatada e do lar é Katniss, de Jogos Vorazes, que é uma das personagens que eu mais gosto, mais me identifico, principalmente por causa do egoísmo dela, que eu tenho que confessar que eu sou um pouco egoísta e eu me identifico muito com Katniss. Aí você vai me perguntar, Katniss é egoísta? Meu Deus, por quê? Mas ela é tão, né? Salvou a irmãzinha dela, né? Fez de tudo pra salvar a mãe dela e tudo mais. Mas ela fez isso por egoísmo mesmo, porque ela não ia suportar ver a irmã dela nos Jogos Vorazes. Então ela teve essa atitude que pareceu altruísta, mas que foi bem egoísta. Então ela é uma das mulheres lutadoras e que tem esse egoísmo que não pode servir de exemplo, né? Mas é uma mulher forte, uma mulher que lutou para sobreviver em todos os aspectos e lutou para salvar a família dela e as pessoas que ela amava. Então, Katniss. A segunda personagem que eu escolhi é uma das personagens preferidas de Jane Austen e é Elizabeth, de Orgulho e Preconceito, claro. Esse livro chegou essa semana da Martin Claret. Muito obrigada, Martin Claret. Vamos fazer um mês do amor em junho, então fiquem ligados, tá? Esse vai ser um dos livros que eu vou resenhar. Elizabeth é uma das personagens mais feministas, né, das obras de Jane Austen. Eu acho que a maioria delas são, mas Elizabeth tem aquele quê de feminismo mais aguçado, né? E a própria Jane Austen também era uma escritora muito feminista. Ela lutava contra os padrões que as pessoas impunham, né, na época dela, lá pelo século XIX. E eu acho que Elizabeth é uma das personagens principais dela. Eu acho que é a que mais traduz o que é Jane Austen, o que a literatura de Jane Austen quer passar pra gente, que é essa coisa de que a mulher não precisa de um homem para ser feliz. Ela precisa ser feliz com ela mesma, independente se ela tá casada, se ela tá com dinheiro, enfim, ela precisa se realizar antes de tudo e não depender de um marido ou de qualquer outra pessoa. As próximas personagens são as verdadeiras lutadoras. Eu não sei se esse livro foi inspirado em uma história real, mas é uma história assim muito marcante, muito tocante, que eu acho que todo mundo deveria ler. É o livro A Resposta, da autora Catherine Stockett, que foi adaptado para o cinema como o filme Histórias Cruzadas, que concorreu ao Oscar em algumas categorias, inclusive a de atriz coadjuvante, que teve Victoria Spencer como vencedora, se eu não me engano. E tem Viola Davis no elenco também, e Emma Stone como Skeeter, que é uma jovem recém-formada em jornalismo que resolve escrever as histórias das babás, das crianças, das moças ricas da época, né? Então a história é muito emocionante, eu chorei muito vendo o filme, eu não sou de chorar.
em filme com essas coisas, mas é uma história muito tocante. A interpretação de Viola Davis é incrível, como sempre. A de Emma Stone também. Todo o elenco é maravilhoso. E a gente consegue sentir raiva dos vilões e amar muito os mocinhos. E é uma história de luta, é uma história real. Não digo real baseada em fatos reais, mas é uma história que acontecia, que acontece até hoje. E que eu acho que é uma verdadeira personificação da luta feminista e da luta dos negros. Então, todo mundo deveria ler esse livro. Recomendo muito e eu vou até reler, porque faz tempo que eu li. Próxima personagem do livro, que eu já cansei de falar aqui, vocês já devem estar de saco cheio de tanto de falar desse livro, né? Que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu acho que Lisbeth Salander é a verdadeira mulher feminista da literatura de romance policial, de qualquer outra literatura, de qualquer outro tipo de literatura. Eu acho que ela é uma das que vencem, assim, porque ela foi caluniada, ela foi estuprada, ela foi torturada e ela continuou lutando e ela venceu. E eu acho que ela é uma das mulheres mais lutadoras que eu conheço, assim. E ela não é aquele tipo de mulher que chora por qualquer coisa, ela vai e luta, ela consegue o que ela quer, independente dela ser mulher, dela ser nova, dela ter um corpo raquítico. Eu acho que isso é o verdadeiro feminismo. Eu acho que é isso que as mulheres deveriam fazer sempre que são desvalorizadas, sempre que são humilhadas por qualquer que for o motivo. Elas devem ir à luta e conseguir vencer e continuar caminhando e nunca baixar a cabeça pra ninguém, independente de ser homem ou mulher. Eu acho que Lisbeth Salander é uma das minhas personagens preferidas por causa disso, porque ela nunca desiste, ela sempre luta, nunca fraqueja, e eu acho que ela é minha personagem preferida assim da vida. Meu Deus, eu amo essa mulher, eu amo esse escritor. Stieg Larsson escreveu 3 livros e assim que ele entregou os livros, ele morreu, faleceu de um infarto. Eu acho que ele veio pra Terra justamente para escrever essa história, para se inspirar nessa personagem que ele acabou vendo ali sendo maltratada pelos amigos. E ele fez uma homenagem a essa menina e ele ganhou meu coração com essa história. É uma história de luta, é uma história que é muito bonita, apesar de ser dramática, é uma história forte. Não é pra qualquer um ler isso aqui não, porque é muito forte. Ele aborda muita violência na Suécia contra a mulher. Eu acho que ele, antes de morrer, ele cumpriu a missão dele, que foi botar isso aqui no mundo. Isso aqui é uma verdadeira obra de arte, uma verdadeira luta do feminismo e todo mundo deveria ler. Sim. Continuando, vamos falar agora de literatura nacional, uma coisa mais pra nossa realidade, que é Gabriela Cravo e Canela. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois da resenha, mas eu vou deixar o link embaixo ou aqui no card pra vocês, caso saia antes ou depois, enfim, eu vou deixar pra vocês. Essa obra foi escrita em 1958 pelo querido, idolatrado, amado Jorge Amado e passa na cidade de Ilhéus, na Bahia, quando ainda estava em desenvolvimento a cidade. E conta a história daquele povo, conta a história da política, conta a história das mulheres principalmente. E tem uma crítica imensa ao machismo, à sociedade daquela época que impunha que as mulheres ficassem dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos e sem poder sair, sem poder se divertir, porque elas eram caluniadas se elas fizessem isso, elas eram chamadas de putas se elas saíssem de casa sem o marido. E por mais que elas escolhessem aquela vida, por mais que elas gostassem daquela vida, elas não tinham liberdade, né? Elas não tinham liberdade de poder sair de casa, de poder respirar, de poder ser independente, porque elas sempre dependiam do marido. E Gabriela era totalmente contrário. Gabriela era um pássaro livre. Ela não conseguia ficar dentro de casa, ela queria andar, por mais que ela estivesse descalça, mal vestida. Ela era uma sertaneja que queria viver livre e por isso que ela não conseguia ficar casada com o Nassib. Né? Por mais que ela amasse ele, ela não conseguia ficar presa a ninguém. E eu acho que Jorge Amado escreveu Gabriela pensando nisso, porque ele era uma pessoa que era à frente do nosso tempo, à frente do tempo dele. E ele critica bastante esse machismo da época, né? Do coronelismo. Enfim, Gabriela é a verdadeira personagem feminista de toda a obra de Jorge Amado, eu acredito. Eu adoro esse livro e eu acredito que ele é um dos meus preferidos, assim, justamente por ter essa personagem. É uma coisa que a gente tem que sentir antes de conhecer. É puro sentimento isso aqui, vocês deveriam ler sim. Leiam todos, porque Jorge Amado é muito amor. Agora vamos para o outro lado do mundo, vamos para o Irã. Conhecer a nossa personagem autobiográfica que ela escreveu, um dos quadrinhos preferidos de minha graphic novel preferida, Persépolis, de Marjane Satrapi. Essa
graphic novel autobiográfica maravilhosa, incrível, que todos deveriam ler. Isso aqui também é uma verdadeira luta contra o machismo, contra os padrões que impõem para as mulheres do outro lado do mundo. Então, as mulheres estão sendo recortadas em todo canto, em todo mundo, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, é uma coisa que é mundial, que me deixa muito triste, porque as mulheres, elas são muito mais fortes do que elas pensam que são, o que elas acham que não são. A gente nasceu para ser guerreira e Persépolis está aí para mostrar isso, que ela é uma mulher guerreira, que ela saiu de um país que impunha coisas que ela não concordava e que ela não queria seguir aquilo, ela não queria ser aquela pessoa picotada pela sociedade, não queria ser aquela pessoa menosprezada pelos homens, ela queria ser livre e ela conseguiu ser livre. Então, Marchand de Satrapi também é um exemplo de mulher, é um exemplo de profissional e é um exemplo de quadrinista, porque ela desenha incrivelmente bem. Então todo mundo deveria ler isso aqui, porque também é uma verdadeira obra de arte. Já tem resenha, vou deixar aqui no card para você e lá embaixo. Para encerrar, agora vamos para o mundo fantástico da literatura contemporânea, que não sei nem o que dizer dessas pessoas, não é mesmo? Dessas várias personagens maravilhosas que a gente tem nesse livro. Eu vou mostrar o segundo livro da série, que é A Fúria dos Reis, das Crônicas de Gelo e Fogo, principalmente porque é nesse livro que Arya deixa de ser uma menininha para virar uma verdadeira mulher, né? Uma verdadeira mulher no corpo de homem. E tem várias ressalvas de vários personagens que eu posso dizer aqui, mas Arya é uma das minhas preferidas, porque ela é uma criança que está vivendo numa guerra, que ela não sabe o que é que está acontecendo direito, mas que ela quer vingança, ela quer crescer, ela quer fazer o que ela quiser com as pessoas que maltrataram a família dela. E para isso, infelizmente, ela tem que se tornar um homem, né? Ela tem que se fantasiar de homem para não sofrer o assédio, para não sofrer a censura e também para não morrer. Então, acho que Arya é uma das personagens mais feministas dessa obra, além de Brienne, de Cersei também, mas Cersei é pro mal, né? Então, acho que apesar do feminismo ser bem diferente aqui, que as mulheres na época medieval elas tinham que ser homens para ser verdadeiras feministas, para terem algum valor, eu acho que vale muito a pena ler essa obra, porque apesar das mulheres sofrerem bastante com assédio, com violência, elas também são muito guerreiras, todas elas são muito guerreiras. E eu acho que George Martin traz isso muito à frente da gente, e é uma obra que vale muito a pena ler, porque não só aborda isso, como outras coisas também. O caso da família, o amor à família, né? A disputa de poder entre homens e mulheres e reinos, e enfim, é uma história, uma obra completa, que eu acho que independente do tamanho dela, todo mundo deveria deixar a preguicinha de lado um pouquinho, que eu tô até relendo esse livro, para poder conhecer esses personagens incríveis, esse autor incrível que é George Martin. Eu espero, vovozinho, que você termine logo essa série, viu? Porque eu tô esperando você terminar a série para poder começar, né, a ler tudo de novo. Fofinho, né? Vamos escrever? Vamos escrever, neném? Vamos? Antes que você morra? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero que eu também não tenha falado demais. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Porque hoje eu tô sim, falando demais. Não esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. E também de nos seguir nas redes sociais. O Snapchat, o Twitter e o Instagram. O Snapchat de Yara também eu vou deixar lá embaixo na descrição. Também não esqueçam que a gente tem uma parceria com a Amazon e você comprando qualquer livro que você quiser, pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Então comprem, quando vocês forem comprar o livro, gente, vocês vêm aqui no canal e vocês entram no link que eu botei lá, aí vocês compram, porque vocês têm que me ajudar a comprar meus livrinhos, né? Não é mesmo? Senão o canal não anda, gente, né? A gente precisa de dinheiro pra fazer essas coisas e o YouTube ainda não tá me pagando, não é mesmo? Então vamos fazer esse apelo aqui, esse apelo dessa pessoa lisa, né? Essa pessoa, né, que precisa da ajuda de vocês. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!